Os fundamentos da oração de Edward Bulms. Capítulo 8, de oração e consagração. Eudamidas, um cidadão de Corinto, morreu na miséria, mas, tendo dois amigos ricos, Arcteus e Carixenus, deixou o seguinte testamento: em virtude do meu último desejo, lego a Arcteus minha mãe, e a Carixenus minha filha, para que sejam levadas às suas casas e amparadas pelo resto da vida. Esse testamento ocasionou muito riso e gargalhada. Os dois legatários ficaram contentes e executaram afetuosamente tal desejo. Se os pagãos confiam uns nos outros, por que não deveria eu nutrir confiança muito maior no meu amado Mestre, Jesus? Por meio desta carta, portanto, o nomeio meu único herdeiro, confiando-lhe minha alma, meus filhos e irmãs, para que ele possa adotá-los, protegê-los e sustentá-los por seu grande poder para a salvação. Todo o resto de meus pertences será confiado a seu santo conselho. Gotoul. Quando estudamos as várias facetas da oração, surpreendemo-nos com a quantidade de coisas a que está interligada. Não há nenhuma etapa da vida humana que não seja afetada por ela, e a oração tem relação com tudo que se refere à salvação humana. Oração e consagração estão intimamente relacionadas. A consagração é levada e regida pela oração. Esta precede aquela, acompanha e é seu resultado direto. Há muitas coisas que carregam o nome de consagração sem que o sejam. Muito da consagração atual é defeituoso, superficial e espúrio, sem valor no que se refere aos meios e fins da consagração. Infelizmente, a consagração popular está em falta, pois há pouca ou nenhuma oração envolvida. Por um lado, a falta de consagração deve ser objeto de reflexão, pois é fruto de pouca oração e fracassa ao levar alguém a uma vida de oração. Por outro lado, a oração é algo proeminente em uma vida consagrada. A consagração é muito mais do que uma vida de serviço. É, primeiramente, uma vida de santidade pessoal. É isso que traz poder espiritual ao coração e aviva o homem interior. Trata-se de uma vida que sempre reconhece Deus e que está dedicada à verdadeira oração. A consagração integral é o mais elevado tipo de vida cristã. É o padrão divino de vida, experiência e serviço. É o que todo cristão deve almejar. Nada além da total consagração deve satisfazê-lo. Nunca deve se contentar até que seja inteiramente do Senhor por vontade própria. Sua vida de oração voluntária e involuntária o leva a esse ato. A consagração é o ato voluntário de dedicação a Deus, uma oferta feita sem ressalvas. É a separação de tudo que somos, temos e esperamos ter ou ser a Deus. Não é tanto a nossa dedicação à Igreja, ou nosso envolvimento em algum ministério da Igreja. O Deus Todo-Poderoso está no panorama e é a finalidade de toda consagração. É a separação de alguém a Deus, a devoção de tudo que Ele é e tem para o uso sagrado. Algumas coisas podem ser dedicadas a um propósito especial, mas isso não se trata de consagração propriamente dita. A consagração tem uma natureza sagrada. É dedicada para fins sacros. É a ação voluntária de se pôr nas mãos de Deus para ser usado de forma sagrada, santa, com vistas a uma finalidade piedosa. A consagração não é tanto a separação de coisas pecaminosas e perversas, mas sim a separação de coisas mundanas, seculares e até mesmo legítimas, caso sejam conflitantes com os planos de Deus, para uso sagrado. É a devoção de tudo o que temos a Deus para seu propósito específico. É a separação das coisas questionáveis, ou mesmo legítimas, quando a escolha deve ser feita entre coisas desta vida e os propósitos de Deus. A consagração que é aceita e vai ao encontro das demandas de Deus deve ser integral, completa, sem ressalvas mentais, sem nenhum impedimento. Não pode ser parcial, assim como um holocausto nos tempos do Antigo Testamento não podia ser incompleto. O animal inteiro deveria ser oferecido no sacrifício. Reservar alguma parte do animal corromperia seriamente a oferta. Portanto, fazer uma consagração parcial e de coração dividido significa não consagrar nada e falha totalmente em obter a aceitação divina. Envolve todo o ser, tudo o que temos e somos. Tudo é posto voluntária e definitivamente nas mãos de Deus para seu supremo uso.
A consagração não é o único fator da santidade. Muitos erram nesse ponto. A consagração nos faz relativamente santos. Somos santos no sentido de que estamos agora mais próximos de Deus, o que não estávamos outrora. A consagração é o lado humano da santidade. Nesse sentido, e apenas nesse, é a autossantificação. A santidade ou santificação, em seu sentido mais elevado e verdadeiro, é divina, o ato do Espírito Santo trabalhando no coração, limpando e inserindo os frutos do Espírito em um grau mais elevado. Essa distinção é claramente estabelecida e mantida em mente por Moisés, em Levítico, quando menciona o lado humano e divino da santificação ou santidade. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Capítulo 20, verso 7 e 8. Estamos aqui para nos santificarmos, e na frase seguinte somos ensinados que o Senhor nos santificará. Deus não nos consagra a seu serviço. Não nos santificamos nesse sentido. Aqui temos o significado duplo da santificação, e uma distinção que devemos sempre manter em mente. Consagração, sendo o ato voluntário e inteligente do cristão, é o resultado direto da oração. Um homem sem o hábito de orar nunca concebeu a ideia de uma consagração total. Falta de oração e consagração não têm nada em comum. Uma vida de oração leva naturalmente a uma total consagração. Não leva a outro lugar. De fato, uma vida de oração somente pode ser satisfeita com uma total dedicação a Deus. A consagração reconhece o total senhorio de Deus sobre nós e concorda alegremente com a verdade estabelecida por Paulo: acaso não sabem, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6 versos 19 e 20. A verdadeira oração conduz a esse caminho. Não leva a nenhum outro destino. Está confinada a caminhar para esse objetivo. É seu resultado natural. Esse é o tipo de trabalho que a oração produz. Orar produz pessoas consagradas. Não leva a outra direção. Caminha para esse fim. Visa a esse propósito. Assim como a oração conduz à consagração, também impregna inteiramente uma vida consagrada. A vida de oração e a de consagração são companheiras íntimas. São gêmeas siamesas, inseparáveis. A falta de oração que reivindica a consagração é um contrassenso, uma falsificação. A consagração é, de fato, a separação de alguém para uma vida de oração. Não significa apenas orar, mas orar habitualmente de forma mais eficaz. É pela oração que o homem consagrado se desenvolve mais. Deus ouve o homem devotado totalmente a Deus. Ele não nega o pedido daquele que renunciou a todas as suas reivindicações e que se dedicou completamente a Deus e sua obra. Esse ato do homem consagrado coloca-o de joelhos no chão e pleiteando termos-o com Deus. Coloca-o no alcance de Deus em oração. Coloca-o onde possa falar com Deus e influenciá-lo a fazer coisas que ele não faria de outra maneira. Consagração traz respostas de oração. Deus pode confiar em homens consagrados. Deus pode conceder seu comprometimento àqueles que se comprometem com Ele pela oração. Aquele que dá tudo a Deus terá tudo de Deus. Ao dar tudo para tudo, podemos reivindicar tudo o que Deus tem para nós. Da mesma forma que a oração é a condição para uma total consagração, é também a oração o hábito e a regra daquele que se dedicou ao Senhor. A oração é agradável na vida consagrada. Não é uma coisa estranha. Há uma afinidade peculiar entre oração e consagração, pois ambas reconhecem o Senhor e se submetem a Ele, têm seu alvo e finalidade em Deus. A oração faz parte de uma parcela da vida consagrada. É constante, inseparável e companhia íntima da consagração. Andam e conversam juntas. Há muito que falar sobre o assunto, pois muitas pessoas são denominadas consagradas sem saber o básico da consagração. Muito da consagração moderna está longe dos padrões bíblicos. Não há nenhuma consagração real nelas.
Assim como há muito orar sem haver nenhuma oração, há muita chamada consagração na igreja moderna sem nenhuma consagração. Há muita consagração na igreja que recebe aplausos e louvor de estudiosos superficiais, mas que estão longe do alvo. Há muita correria para lá e para cá, ali e aqui, muita pompa e circunstância, vai e vem, muitas atividades, e aqueles que se ocupam disso são chamados de homens e mulheres consagrados. O problema central da falsa consagração é que não há nenhuma oração nisso, nem é resultado direto de oração. As pessoas podem fazer muitas coisas excelentes e notáveis na igreja e ao mesmo tempo serem totalmente estranhas a uma vida de consagração, da mesma forma que podem fazer muitas coisas sem ter o hábito de orar. Aqui está o verdadeiro teste da consagração. Trata-se de uma vida de oração. A não ser que a oração seja prioritária e esteja na dianteira, a consagração é falha, enganosa e está mal definida. A pessoa ora? Essa é a questão teste de todo homem que se diz consagrado. É um homem de oração? Caso não haja oração, então devemos considerar a falta de consagração. Ou melhor, se não houver em primeiro lugar e notadamente uma vida de oração. Deus quer homens consagrados, pois eles pode morar e o farão. Pode usar homens consagrados porque pode usar homens de oração. Assim como homens que não oram são obstáculos para Deus, entravando e impedindo o sucesso de sua causa, da mesma forma os homens não consagrados são inúteis, barrando Deus de levar adiante seus planos de graça e de executar seus nobres propósitos de redenção. Deus quer homens consagrados porque quer homens de oração. A consagração e a oração são encontradas no mesmo homem. A oração é a ferramenta com a qual o homem consagrado trabalha. Esses homens são os agentes pelos quais a oração age. A oração auxilia-os a manter a atitude santa, os mantém vivos para Deus e contribui para que façam a obra para a qual foram chamados e se dedicaram. A consagração auxilia a eficácia da oração. Permite que o homem extraia o máximo da oração. Deixem-no, a quem nós agora pertencemos, seu soberano direito reivindicar e ocupar-se de cada canção de agradecimento e de cada coração amoroso. Ele nos reivindica justamente para si, pois comprou-nos por alto preço. O cristão vive apenas para Cristo, e para Cristo somente morre. Devemos insistir em que o principal propósito da consagração não é o serviço no sentido comum da palavra. Na mente de muitos, o serviço significa nada mais do que se comprometer em alguma das muitas formas de atividade da igreja moderna. Há uma vastidão dessas atividades, o suficiente para preencher o tempo e a mente de qualquer um, de fato, mais do que o suficiente. Algumas podem ser boas, outras não. A igreja moderna está cheia de equipamentos, organizações, comitês e agremiações, tanto que o poder que a igreja possui é de todo insuficiente para mover a engrenagem ou para produzir vida o suficiente para fazer esse trabalho externo. A consagração tem uma finalidade muito mais nobre e elevada do que meramente expandir-se em formalidades externas. A consagração visa o tipo certo de serviço, o tipo bíblico. Procura servir a Deus, mas em uma esfera totalmente diferente daquela presente na mente dos líderes e trabalhadores da igreja moderna. O tipo de serviço mencionado por Zacarias, pai de João Batista, na maravilhosa profecia e declaração de Lucas 1 verso 74, diz assim: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Aqui temos a ideia de o servir a Deus em santidade e justiça todos os nossos dias. O mesmo tipo de serviço é mencionado em Lucas no grande tributo ao pai e à mãe de João Batista antes de este nascer. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O capítulo 1 verso 6. Paulo, ao escrever aos Filipenses, acerta o mesmo ponto ao enfatizar uma vida irrepreensível, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. E Filipenses 2 versos 15 e 16.
Devemos mencionar a verdade que é estranhamente negligenciada nestes dias por aquilo que é chamado de trabalhadores pessoais, citados nas epístolas de Paulo e de outros. Não são as chamadas atividades da igreja, as quais são exibidas externamente, mas sim a vida pessoal. É o bom procedimento, a conduta justa, a vida santa, a conversação santa, o temperamento equilibrado, as coisas que pertencem primariamente à vida pessoal na religião. Sempre que estas são enfatizadas, colocadas em primeiro plano, há êxito. Em primeiro lugar, a religião conduz a pessoa a viver corretamente. Ela se deixa transparecer na forma de vida. Desse modo, a religião mostra sua realidade, sinceridade e divindade. Que nossos lábios e vidas expressem o Evangelho Santo que professamos. Que nossas obras e virtudes brilhem para provarem a doutrina divina. Assim, melhor proclamaremos fora as honras do nosso Deus Salvador. Quando a salvação reina no interior e a graça subjuga o poder do pecado. A grande finalidade da consagração é a santidade da vida e do coração. É para glorificar a Deus, e isso é feito da melhor forma por uma vida santa que flui de um coração limpo de todo o pecado. O grande fardo do coração que pesa sobre qualquer um que se torna cristão está exatamente nesse ponto. Algo que ele sempre deverá ter em mente, para promover esse tipo de vida e coração, vigiando, orando e dirigindo com toda a diligência o uso de todos os meios de que a graça dispõe. Aquele que é verdadeiro e completamente consagrado vive uma vida santa. Busca por santidade de coração. Não se satisfaz sem isso. É por esse propósito que ele se consagra a Deus. Ele se entrega totalmente ao Senhor para ser santo de vida e coração. Assim como a santidade de vida e coração é completamente impregnada com oração, assim também a consagração e a oração estão fortemente ligadas na religião pessoal. É preciso orar para levar alguém a uma vida consagrada de santidade ao Senhor, e é preciso oração para mantê-la. Sem uma vida de oração, tal vida de santidade ruirá. Pessoas santas são pessoas que oram. A santidade de coração e vida conduz as pessoas a orar. A consagração leva a pessoa a orar com persistência. Pessoas que não oram são estranhas a tudo que tange a santidade e pureza de coração. Os que não estão familiarizados com o momento de oração não estão nem um pouco interessados em consagração e santidade. A santidade próspera no lugar secreto da oração. Os ambientes de oração solene são favoráveis à sua existência e cultura. No recôndito, a santidade é encontrada. Consagração traz a pessoa à santidade de coração, e a oração se faz presente quando há essa atitude. O espírito da consagração é o espírito da oração. A lei da consagração é a lei da oração. Ambas trabalham em perfeita harmonia, sem o menor choque ou discórdia. A consagração é a expressão prática da verdadeira oração. Pessoas consagradas são conhecidas por seus hábitos de oração. A consagração se expressa na oração. Aquele que não tem interesse na oração não tem interesse na consagração. A oração cria o interesse na consagração e leva o homem ao estado de coração onde a consagração fica sujeita ao prazer, trazendo alegria do coração, satisfação da alma, contentamento do espírito. A alma consagrada é a mais feliz. Não há atrito entre aquele que se entregou totalmente a Deus e a vontade de Deus. Há perfeita harmonia entre a vontade de tal homem e a de Deus. As duas vontades estando em perfeito acordo trazem descanso à alma, a ausência de conflitos e a presença da paz perfeita. Senhor, na força da graça, com coração alegre e livre, eu, e o que me resta de vida, consagro a Ti. Teu servo resgatado, eu devolvo a Ti o que é Teu. E a partir deste momento, viver ou morrer, para servir somente ao meu Deus.